had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Boa tarde, meu povo. Dissemos que gravaríamos por rodada, mas uma série se acabou ontem, então resta a nós gravar um podcast especial em homenagem ao mais novo e velho campeão de conferência da Conferência Leste. E eu não poderia deixar de abrir esse podcast para poder ser eu, a pessoa da palavra, para Drica Varini dizer como é ser campeã de conferência de novo, né, Drica? Algo que não sinto há muito tempo, mas que já virou rotina em sua vida, de certa forma, né? Olá, Gata Máximo. Olá, pessoas que nos ouvem. Cara, eu tava conversando com um amigo meu hoje, né? Eu disse, vou ficar mal acostumada, mas assim, do alto da minha não humildade agora, minha desumildade, eu tô mal acostumada já, né? 6 finais de conferência nos últimos 8 anos, 2 finais de NBA em 3 temporadas, e a gente espera que o próximo passo seja dado agora, né? A gente vem falando aí ao longo da temporada muito sobre esse Celtics, né? Sobre o amadurecimento, sobre o momento, enfim. E apesar de muita gente tentar desmerecer o que foi feito nessa temporada, e é o que mais tem, e como a gente já falou no último episódio, né, a Agatha vai continuar tendo até que esse time vença o título, e eu espero que seja esse ano. Apesar disso, eu tô muito feliz, assim, tirei 2 dias só para comemorar, para ficar vendo vídeo, ficar olhando números, apreciando o meu time, o que eles fizeram. Depois eu começo a me incomodar, me estressar e ficar com medo da final, né, mas eu vou me dar ao luxo de 2 dias aí de alegria e sem dar muita bola para o que falam, porque muita gente tá falando muita coisa de lesões, enfim, a gente fala desde o começo da temporada, né, Agatha? Eu acho que o planejamento de um time, ele passa muito também por você manter esse time saudável, e é uma coisa que o próprio Celtics sofreu demais nos últimos anos, né? A última final de NBA do Celtics em 2022 contra o Warriors, todo mundo chegou destruído. Tatum com o pulso aberto, todo fudido, o Marcus Smart sem quadril, Time Lord indo pro corredor para vomitar no meio do jogo, o Jaylen Brown com problema na mão esquerda, a bendita mão esquerda. Então tava todo mundo quebrado. Não tô dizendo que foi por isso que perdeu, mas isso influencia também. E o Celtics fez um planejamento para estar o máximo possível saudável, né? Tem um desfalque importantíssimo, porque é uma posição que não tem reposição à altura, principalmente quando tem que começar a rotação, mas isso faz parte do planejamento. Então é um time muito, muito forte em todos os aspectos, e está sendo coroado por isso, com essa final de NBA, desde o General Manager, né? Desde o trabalho do Brad Stevens para fazer sangrar onde fez sangrar, e ainda sangra. Eu ainda sou viúva de Marcus Smart, mas fez sangrar para que o time tivesse a força que tem hoje. Então vem desde o Brad Stevens, aliás, desde o dono do Celtics, né, que abriu a carteira, abriu a mão, Brad Stevens, a evolução de Joey Mazzulla, que conseguiu montar a sua comissão técnica, né? No ano passado, sua primeira temporada não era a comissão técnica dele. Aliás, ele assumiu o time 2 dias antes da apresentação para a pré-temporada, não teve nem muito o que fazer. Joey Mazzulla, o elenco, o amadurecimento, enfim, eu acho que merecidíssimo, não só porque eu sou torcedora do Celtics, eu acho que você vai concordar comigo, não é à toa que o time fez a temporada que fez, chega à final da NBA com apenas 20 derrotas, né? Somando a temporada regular e playoffs, só 2 derrotas nos playoffs, invicto fora de casa. O próprio Joey Mazzulla, né, sendo o técnico mais jovem a chegar à final da NBA desde o Bill Russell em 1969, nem sei quantos anos dá isso, Agatha, faz as contas aí rapidinho pra mim. 30 e... Não, que 30, tô louca. Sei lá, muitos anos.
Então, tem muito... Os Quantos? ouvintes do NBA das Minas vai me rir, né? Em todos esses momentos. 30, 55 anos, é isso, né? Pelas minhas contas, é isso. Então, é um merecimento de um conjunto de um trabalho, né? Claro, não vou ser hipócrita aqui, a ausência do Jimmy Butler ajuda, mas ainda assim, se todos esses times estivessem inteiros, eu não acho que o Celtics teria perdido. Mas o Pacers poderia ter vencido 3 jogos dos 4. Poderia, mas e quem disse que o Celtics não ia responder a alturas, né? Se tivesse aí o Tyrese Haliburton nos jogos que ele não esteve. Enfim, até porque a resposta ela é dada a partir da provocação, né? Então, se você se vê atrás do placar ou se vê mais desafiado, você vai elevar o nível, vai subir também. E o Celtics fez o que tinha que fazer, está na final da NBA, segunda final em 3 anos. E agora espera, né? Daqui a pouquinho podemos ter aí já a definição do adversário daqui a pouquinho, ou não, né? Ou essa série esticada, que é o que eu quero. Por favor, vamos cansar o que der pra cansar e o que seja lá quem vier. Vai ser difícil. Mas eu tô muito feliz, Agatha. Muito feliz pelo título da conferência, muito feliz pelo MVP ter ido para o Jaylen Brown. A gente falou aqui, não sei se foi no último ou no antepenúltimo que a gente falou sobre o Celtics, que eu disse que pra mim ele merecia, apesar do Jason Tatum ter feito números melhores nessa série. Daqui a pouquinho eu já trago aí o número dos dois. Mas pelo que ele fez nessa série, por ter sido decisivo, principalmente isso. Eu acho que o amadurecimento e os momentos de mais pico dele nessa série foram momentos cruciais. E ele ficou com o troféu Larry Bird, que foi criado, né, em 2022. Tatum ganhou o primeiro, Jimmy Butler ganhou no passado, e agora o Jaylen Brown leva para casa o dele. Mas vamos aos números da partida, para a gente falar sobre a partida que sacramentou aí essa varrida do Boston Celtics. Tivemos 105-102, né, para o Celtics. O Pacers, no segundo tempo, liderou até o final, novamente, né, aquele clutch que pediam tanto, né, Agatha, para que o Celtics fosse clutch, que o Celtics, viesse para jogo no final. Nessa série veio, né? Foi exatamente o que aconteceu nessa série, a exceção do jogo 2. 9 trocas de liderança, aliás, 15 trocas de liderança, a maior run foi de 8-0, 8 momentos do jogo empatado, a maior liderança do Pacers, 9 pontos, do Celtics, 8. 44 rebotes para o Celtics, 47 para o Pacers, 24 assistências para o Pacers, 22 para o Celtics, 10 steals para o Celtics, 5 para o Pacers, 6 blocos a 4 para o Celtics, 14 turnovers do Indiana, 11 do Celtics, aproveitamento de arremessos de quadra muito parecido, 45% do Celtics, 46% de Indiana, 3 pontos, 34,5% do Indiana, 32% do Celtics, linha do lance livre, 79% para o Celtics, 75% para a Indiana, pontos de contra-ataque, 15-14 para a Indiana, segunda chance, 11-11, e no garrafão, 48-46 para o Celtics. Os líderes do jogo: 29 pontos de Jaylen Brown e 24 de Andrew Nembhard, que, como disse Jaylen Brown na entrevista depois do jogo 3, parece que virou Michael Jordan, né, nessa série, impressionante. Mais um grande jogo do Nembhard. 13 rebotes de Jason Tatum, 10 de Pascal Siakam, 10 assistências do Nembhard, 8 do Tatum, 3 blocos de Derrick White, 2 de Isaiah Jackson. Os números individuais, começando por Indiana, além dos 24 pontos do Nembhard, né, duplo-duplo para ele, com 10 assistências e 6 rebotes. Duplo-duplo para Pascal Siakam, 19 pontos, 10 rebotes. 14 pontos para o Aaron Nesmith, 8 para o Miles Turner e 3 para o Shepard. O banco, que deu uma surra no banco do Boston Celtics durante toda a série, né, não foi só nesse jogo, foram 34 pontos do banco de reserva de Indiana. O banco do Celtics, 10 pontos. Absurdo. Além dos 29 pontos, então, né, do Jaylen Brown, 6 rebotes, 2 assistências, 3 steals para ele, duplo-duplo para Jason Tatum, 26 pontos, 13 rebotes, 8 assistências, 1 steal, 17 pontos para Jrue Holiday, que teve 9 rebotes também, além de 2 assistências, 16 pontos para Derrick White, 4 rebotes, 4 assistências, 5 steals e os 3 blocos, né, que a gente já falou.
7 pontos para o Horford, 8 rebotes, 5 assistências. Mais uma vez, né, o fim de jogo muito, muito, muito bom do Celtics, defensivamente falando, né? Eu vejo muita gente, a Agatha, falar, né, que o Pacers se embananou no final dos jogos, ali, né, do 1, do 3 e do 4. Mas existe muito mérito da defesa do Celtics, né, nesses momentos. No momento clutch, né, nos pontos finais ali, nos minutos finais, aliás, a tendência é que os times estejam muito focados, né, muito concentrados. E o Celtics, defensivamente, é um absurdo. E aí entra aquela evolução que eu tenho falado, né, durante toda a temporada e que tem se provado nos playoffs do quanto esse time amadureceu. Porque o tipo de erro e de falta de foco e de atenção e de cair, né, nas armadilhas da defesa adversária que o Pacers teve, o Celtics tinha em anos anteriores. E dessa vez não. Dessa vez é o Celtics que está lá provocando esses erros, fechando muito bem, toco de um lado, Derrick White metendo a bola, né, de 3 pontos ali, o que garantiu a vitória para fechar essa série. Então, existe sim, né, a falta de maturidade até de um lado, mas existe esse foco defensivo de outro. É aquela coisa de, chega, paramos com a brincadeira, vamos acabar aqui, não quero voltar para Boston. E com isso o Celtics ficou, está, né, mas ficou, ainda tem mais a final, mas até aqui para chegar na NBA Finals invicto fora de casa, não perdeu nenhum jogo fora de casa. O Jaylen Brown foi eleito, né, o MVP nessa série, os números dele nessa série, médias de 29,8 pontos por jogo, 5 rebotes, 52% de aproveitamento de field goal. O Tatum, 30 pontos por jogo, 10 rebotes por jogo, 6 assistências por jogo. Uma grandiosa série para Jason Tatum. O Jaylen Brown, inclusive, nem acreditou direito quando o nome dele, quando o Cedric Maxwell falou o nome dele, né? Quando foi entregar o Larry Bird Trophy. Agatha Máximo, como você vê chegando esse Boston Celtics para essa final? Vai ser uma final espetacular, seja lá contra quem for. A gente pode ter hoje uma marca histórica que é 2 varridas de 4-0 em finais de conferência, nunca tivemos. Podemos ter uma vitória do Minnesota, né, que segundo o Anthony Edwards disse pós-jogo 3, já disse que eu queria ter a autoestima dele, né, que ele falou que ainda não vê o Dallas vencendo eles, então para isso eles vão ter que fazer a primeira virada da história, né, aquela que o Celtics tentou e quase conseguiu no ano passado, virar um 0-3, mas independentemente do que vier, vai ser uma grande série, né? Minnesota, enfim, fortíssimo. Dallas tem alguns componentes muito interessantes, né? Essa coisa de 2 jogadores jovens que são rostos da liga, né? Tatum, Luka, tem a questão do Kyrie com Boston, tem a questão do Porzingis com Dallas. Vai ser um negócio absurdo. Mas, trazendo tudo isso, né? O que o Celtics fez nessa temporada, apenas 20 derrotas, invicto fora de casa nos playoffs, só 2 derrotas. Joey Mazzulla fazendo o trabalho que está fazendo, Jaylen Brown e Jason Tatum fazendo o que estão fazendo, Drew Holiday, que pelo amor de Deus, que homem absurdo, Derrick White, a iminência da volta do Porzingis, como que você acha que chega o Boston Celtics para essa final 2 anos depois de perder para o Warriors? E a gente falava, né, o quanto aquela derrota e a derrota do ano passado para o Heat seria importante para o amadurecimento desse time. Você enxerga esse amadurecimento, Agatha? Com certeza, Drica. É imprescindível que aconteça também, né? Era algo que era um fator essencial para esse time poder chegar aí novamente. É óbvio que o cenário foi o melhor possível para o Celtics. Se eles imaginassem um caminho melhor, talvez eles não conseguissem colocar em contexto tudo o que aconteceu para o Celtics, o que não tornou menos desafiador, né? Eu acho que em todas as séries existiu um claro franchise player machucado pelo outro lado. Acho que não falar isso também é fingir que não aconteceu, mas como os playoffs são jogos de 7 partidas, né? São séries de 7 partidas em que você precisa estar bem em pelo menos 4 delas, o Boston Celtics deixou muito claro que era o melhor. E nenhuma das séries
a gente ficou com a ideia de que o outro time poderia ter vencido a série. Foi um 4-1, um 4-1 e um 4-0. Não é possível que apenas um jogador, por melhor que ele seja, conseguisse mudar um cenário tão hostil para o outro time. Essa é a minha visão. Se tivesse sido um 4-2, se tivesse sido um 4-3, em que o Boston Celtics vence a série, mas em alguns momentos a gente poderia ter visto o outro time ter vencido 4 jogos, ok. Isso não aconteceu. Apesar desses desfalques, isso não chegou perto de acontecer. Um jogo foi o máximo que o Celtics se permitiu perder, né? E aí você tem aí o somatório de 12 vitórias e 2 derrotas. É incontestável a chegada do Boston Celtics à final da NBA. Acho que esse é o primeiro ponto que eu queria tratar aqui hoje. O segundo ponto é que tem a ver, essa vitória contundente tem a ver sim com a maturidade. Tem a ver com a chamada de responsabilidade, tem a ver com Jason Tatum e Jaylen Brown dividindo o protagonismo sem se anularem, e desse Boston Celtics sentir cada vez mais que está pronto para dar esse próximo passo, né? Uma estatística legal, a gente falou muito do clutch time, né, Drica? O Celtics, durante os 2 primeiros rounds de playoff, jogou apenas 79 segundos no clutch time. De novo, mostrando a superioridade desse time nas 2 primeiras, especialmente nas 2 primeiras séries. Apenas 79 segundos. Nessa série, jogo 1, 3 e 4, o Celtics passou 18 minutos no clutch time. E aí, só para fazer um asterisco da definição específica do clutch time, é um jogo que está com 5 pontos de diferença nos últimos 5 minutos do último quarto, né? 5 pontos ou menos. O Boston Celtics teve o seu maior desafio, de fato, nessa série. Não se traduziu em uma vitória para o Pacers, é óbvio, mas ainda assim foi o time que mais desafiou esse time nos minutos finais, o time que mais ofereceu riscos dessa hegemonia ruir de alguma forma para o lado leste. Você sabe, Drica, eu sei, eu sou uma defensora ferrenha da Conferência Oeste. A maior parte dos All-Stars vem de lá, isso já há mais de 20 anos. E o Boston Celtics quer se tornar esse rei, né? Esse rei que essa hegemonia que o Cleveland já foi com o LeBron e tudo mais. Que o Miami Heat foi durante um período, mas ter um caminho em tese mais fácil não significa nada, porque ainda falta o maior desafio, né? O Boston Celtics ainda precisa vencer e talvez escalar o seu maior degrau. Mas do que eu vejo desse grupo é muita paciência, né? Além da maturidade, é muito controle de jogo, é muita certeza do que fazer, quando fazer. E eu acho que essa, talvez, sobriedade, né? Ela tenha vindo com o Jrue Holiday, né? O Marcus Smart era o coração, e se o Marcus Smart era o coração, o Jrue Holiday é o cérebro, né? Um não vive sem o outro, mas de coração o Boston tá cheio. Às vezes a gente reclama que falta um pouco de energia, né? De chamar a torcida, de bater no peito, de dar uma esquentada na partida, mas também faltava um cérebro. Os jogadores são muito inteligentes já, naturalmente. Jason Tatum e Jaylen Brown me deixam sem palavras, mas a forma como Jrue Holiday controla o que acontece e o que vai acontecer dentro da partida é o que me faz acreditar que esse Boston Celtics vem diferente para os outros e confiante. Esse caminho mais fácil, em tese, Drica, faz as pessoas também acharem que o Dallas chega melhor do que o Boston Celtics, mas não se enganem. Se a gente colocar no papel, a gente tem um time muito pronto para ser campeão e um time que vai testar isso pela primeira vez com esse elenco. Do outro lado tem um cérebro fenomenal também, né? 2. É lógico que não vai ser fácil e é óbvio que seria o maior desafio do Boston. Acho que independente de quem vier do Oeste, seria um desafio maior do que os que já foram apresentados. Mas ainda assim, Boston Celtics chega como favorito, não se enganem. Pode parecer ou soar menos
menos confiável eu falando isso, então é bom que você fale isso. Não, chega como favorito. O Celtics, desde o, sei lá, terceira semana da temporada, já era o favorito, eu acho, sei lá, para chegar na final da conferência. E a partir do momento que o atual campeão cai, automaticamente, né, ainda tirando tudo que já fez, o Celtics é o favorito. Mas é aquilo que a gente sempre fala. Favoritismo está na teoria, nas estatísticas, no papel. Precisa se traduzir dentro de quadra. E durante toda essa temporada, o Celtics veio trazendo elementos para dar um pouco mais de confiança para a sua torcida. Para os outros não vai dar confiança, vai todo mundo continuar pondo em dúvida. E a gente já falou aqui sobre isso. E eu, honestamente, estou um pouco me fudendo para a opinião alheia, com perdão aí da expressão. Ontem o Jaylen Brown, inclusive, falou alguma coisa sobre isso, né? Depois, na entrevista pós-jogo, recebeu o MVP e tal, e questionaram ele de novo, né? Sobre ele não fazer parte de nenhum dos times ideais da NBA, e ele falou que, eu não vou lembrar das palavras exatas, mas era alguma coisa no sentido de que ele se importa que o time dele saiba do valor dele, a cidade saiba do valor dele, os colegas dele e a família dele saibam do valor dele. O resto, tanto faz. E ele tá aí, né? Jogando o que tá jogando, inclusive, é muito simbólico, né? Ele ter o maior contrato da NBA e ser eleito o MVP das finais de Conferência Leste 10 anos depois daquele tweet daquela professora, né? Caso vocês não lembrem, a gente tem conteúdo das nossas redes sociais sobre isso. Inclusive, a galera tá zoando, né? Vamos aproveitar e falar da torcida do Boston Celtics? Vou falar de novo, porque eu falo todo episódio e eu acho, vou anotar. Não tem como eu esquecer, porque eu não gosto da torcida do Celtics. Pra quem ouve o NBA das Minas desde que eu entrei... Da torcida chata do Celtics, né? Se buscar, eu acho que todos os episódios que a gente fala sobre a torcida, eu falo, eu não gosto da torcida do Celtics, de maneira geral. Não é que eu não gosto de todo mundo, né? Sempre tem pessoas sensatas. Mas eu não gosto da torcida do Celtics. E eu tenho... Ontem, tanto que eu fiquei feliz. Primeiro que eu gosto muito do Jaylen Brown, o famoso quem me conhece sabe. Segundo, assim, eu sou de escorpião, né? Então eu sou rancorosa. E o tanto de gente que a cada jogo que ele não é foda pra caralho, e ele não vai ser foda pra caralho em todos os jogos, nem LeBron James que tem gente querendo trocar ele por um saco de batata, é muita gente. Na hora que ele assinou o contrato dele, muita gente falou. Muita gente fala dele o tempo inteiro, inclusive, e especialmente a torcida do Celtics. Então eu fiquei muito feliz por isso. E eu não gosto da torcida do Celtics, é chata. A torcida do Celtics e a do Lakers, as duas a 100 km por hora, ia acabar com o planeta, de tão horrorosas que são. Então, Deus que me perdoe. Mas aí, a gente tem um vídeo de outubro, que o Jaylen Brown tá batendo bola, e aí ele tá trocando de direção, e ele sempre dá aquela erradinha com a esquerda, né? E a gente fez uma piadinha em outubro, e aí a galera tá pegando nosso tweet, passou o dia zoando a NBA das minas. Tipo, eu fala agora. Na verdade, eu não vi. Eu nem vi. Era disso que eu falando. Você na torcida, como se, enfim, a gente já não gostasse do Boston Celtics, né? Mas calma, torcedores, eu acho que é um momento tão de aproveitar, né? Eu sei que... E, Agatha, eu ouso dizer que 90% das pessoas que estão lá zoando, enfim, falando alguma coisa... Eu não sabia que era disso, tá? Eu realmente não sabia, não vi. 90% das pessoas que estão lá recuperando esse tweet de outubro do NBA das Minas para falar, se você for procurar, se eles já não foram apagar, se você for procurar, já xingou, já falou que se não ia ver o Celtics enquanto o Brown não fosse trocado, que ele não merece, que ele é um imprestável. Eu tenho certeza que 90% dos que estão falando isso já falaram a mesma coisa, ou pior. Porque, assim, ó, é uma chuva, é um chorume em jogos que ele faz alguma cagada. E que acontece. Acontece, gente. O Luka Doncic é foda pra caralho, mas também erra. Kyrie Irving é foda pra caralho e provavelmente a gente vai enfrentar. E também esse erra com gosto, né? Dentro e fora de quadro. Então, assim, acalmem-se. E vão aproveitar. Façam como eu. Aproveitem 2 dias, depois comecem a se preocupar com a final, que não vai ser fácil. Venha quem vier. Mas, assim, é bizarro. A torcida do Celtics é realmente... Olha, é complicado manter a sanidade, muito complicado. Mas, Agatha, eu queria trazer você falou, né, sobre, obviamente que foi facilitado o caminho, não é se facilitado, mas enfim, ok, né, não estavam jogando, quem é a gente para reclamar se o Tyrese Haliburton não jogou? Mas, como você falou, foram 4-1, 4-1 e 4-0.
Não é como se tivesse sido jogos de 7 decididos na última bola do jogo 7 e que um cara ia fazer a total diferença. Não é isso. E o Celtics, inclusive, durante toda a temporada, teve como uma de suas principais, ou talvez a principal arma, a bola do perímetro, correto? 8 jogadores do Celtics, nessa temporada, tiveram mais de 100 bolas de 3 pontos. 8 jogadores. E nessa final de conferência, o aproveitamento foi de 34,9%. É o segundo pior aproveitamento desde a bolha, em uma série de playoffs. O segundo pior. E ainda assim, o Boston Celtics varreu o Pacers na final da conferência. Então, assim, quem coloca alguma dúvida é porque, sei lá, tem prazer em ser do contra ou em chamar engajamento, né? Porque dá engajamento falar mal do Celtic. Sei lá, eu não sei, não consigo explicar, honestamente. E não precisa mais, né, Drica? Campeões, acho que é incontestável. Algumas coisas a gente só aponta pra cima e mostra o banner, né? Não adianta dizer. Mas Boston Celtics está na final da NBA, o que significa que a senhora estará presente no NBA House e vendo o seu time, né? É a única representante da NBA das minas com o time que tem camisa, aquelas, né? Não, a Nelly tem título, que é pra falar que não tem, né? Mas a única, você carrega o NBA das minas nas costas. 17 títulos. Já fazer um convite pro pessoal, né? Vocês sabem que a NBA das minas é cada um de um lugar. Quem for pro NBA House, estaremos lá no Fan Day, no sábado, dia 8, e no jogo 3, dia 9. Esperamos vocês, gostaríamos de ver todo mundo, então É 3? Não é o 2? Não sei, eu sei que é dia Eu 9. acho que é o 2, né? Porque o primeiro é dia 6. Deve ser o 2. Então é dia 9, jogo 2, perdão. Mas é dia 9, isso eu sei. Exatamente, assim, fica o convite, né? Às vezes as pessoas vêm perguntar pra gente, vocês vão estar? Porque às vezes quer trocar uma ideia e é muito legal, de verdade. Só se for falar mal do Jaylen Brown, é melhor não chegar perto de mim na hora do jogo. Mas apareçam lá no sábado pra gente trocar ideia, no domingo também, né, Agatha? Eu já vou adiantando que na hora do jogo do meu time eu costumo não ser, assim, muito amigável, não ser gente, né? Já quebrei ossos, os meus por alta gente, que eu não agrido ninguém, eu me autoflagelo. Mas... E também não tenho uma boa experiência, porque da outra vez que eu fui, que só fui uma vez, né? Eu fui no jogo, era o quê? Era o jogo 4, que pra mim foi o jogo que o Celtics começou a perder de fato a final, né? Contra o Warriors. E a gente perdeu aquele jogo desastroso naquele último quarto. Então eu não tenho boas lembranças. Mas como vai ser em outro lugar, né? Vamos criar boas lembranças em outro lugar. Então apareçam pra dar um abraço na gente. Quem quiser levar um presente também, eu aceito. Só não apareça com nada do Lakers, que tá bom. E... o que mais? Algum outro recado? Tem aposta, né, Agatha? Já tá pronta a aposta de hoje? Já está pronta. A Agatha é a pessoa responsável pelas apostas, né? Porque eu... Já está pronta e já está ativa, tá? Tá lá, combo das minas. Rivery.com. Entra lá, clique em NBA. Modzinha 4.96 para vocês. Então é isso. Quer mais alguma coisa? Tem mais algum recado? Por hora, digo que é só, Drica. Tá chegando as finais. Ai, meu Deus. Meu coração. Não quero 2 dias de paz. Me propus a 2 dias de paz. 2 dias de paz. Vou, então, apenas comemorar em esses próximos 2 dias. Então é isso, gente. 8 e 9 estaremos na NBA House. Apareçam para nos dar um abraço, para trocar uma ideia, para conversar, para nos conhecer quem não nos conhece ainda, para matar a saudade quem a gente conhece. Enfim, somos legais. A gente promete que é legal. Bom, se você ouve a gente aqui há quantos anos já, Agatha? 7, 8, sei lá, já perdi as contas. São muitos anos. Vários anos. E como vocês já perceberam, também não sou muito boa de contas, né? Vocês devem gostar da gente. Então apareçam lá. A aposta na Rivery já está lá ativa e amanhã a gente volta, porque hoje podemos ter já, né, outra varrida, uma marca histórica com 2 varridas, ou não. Ou o Minnesota Timberwolves respirando nessa série, mas a gente volta amanhã para falar dessa final do Oeste. Eu vou torcer pelo respiro, viu? Eu também. A gente vai ficar muito tempo sem jogo, não dá. Até para quem tá começando a acompanhar agora, né, Agatha, independentemente se acabar hoje ou se for até o jogo 7, não importa, o primeiro jogo da final é dia 6, ponto. Então, se acabar hoje é terça, né, e o primeiro jogo era quinta, a gente vai ficar mais de uma semana sem jogo. Então, eu, se fosse vocês, fãs do basquete, torceria
por mais. Só isso que eu tenho a dizer. E também porque deixa eu descansar lá, observar mais o jogo do adversário, né? É sempre importante. Então é isso, a gente volta amanhã. Torcedores celtas, pelo amor de Deus, aproveitem. Apenas aproveitem. Parem de falar besteira. Apenas parem de falar besteira e vão aproveitar e depois se preocupar com a final, que vai ser foda para quem está envolvido e vai ser muito bom para quem não está Não emocionalmente tá envolvido. Porque vai poder só curtir, né? Exatamente. Então é isso. Um beijo e até amanhã. Beijos.